Calote ou pedalada? Calote ou pedalada? Ou as duas coisas? A PEC dos precatórios que o Congresso Nacional vota cabe nas duas definições, né? Mas peraí, em primeiro lugar, você sabe o que significa precatório? Devo dizer que é uma das palavras mais feias que a gente tem ouvido no noticiário nos últimos tempos, né? Precatório. Pior do que flexibilização, pior do que disseminação, quarentena, desalento, pior do que hidroxicloroquina. Não, pior do que hidroxicloroquina aí já é demais, né? Mas precatório é uma palavra muito feia. E eu vou explicar para vocês de uma maneira simples para vocês entenderem o que são precatórios. São dívidas que foram parar na justiça e que, depois de analisar, a justiça mandou o governo pagar. Dívidas do governo para com os cidadãos. Dívidas grandes, acima dos 60 salários mínimos, ou seja, maiores do que R$66 mil. Não tem choro nem vela, viu, gente? Se a justiça mandou o governo pagar, tem que pagar e ponto final. Só que existem prazos e isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos para o governo pagar esse precatório. E para quem precisa, né, o credor receber. Só que o governo não pode recorrer, tem que pagar, é obrigado a pagar. E tem de tudo nessa coisa dos precatórios. Por exemplo, trabalhadores que ganharam ações contra órgãos públicos, pensões, aposentadorias, indenizações por morte e invalidez. Quem são as pessoas que têm precatórios a receber do governo? Famílias que foram desapropriadas para a construção de obras públicas. Imagina o seguinte, você tem ali o seu sobradinho, você tem a sua casinha ali e de repente vai passar a obra do metrô. Então você e os seus vizinhos vão ter que sair da casa e vão receber uma indenização por aquilo, né? Porque você está entregando a sua casa para o governo depois destruir, desmanchar e passar a obra do metrô ali. Então é preciso pagar uma indenização para essas famílias, correto? Aí a família não concorda com o valor. Mas está me pagando 20 mil e minha casa vale 50, vale 60 ou vale mais. Vai para a justiça. E se a justiça mandar pagar, vai ser nos precatórios. Contribuintes que pagaram mais imposto do que deveriam pagar. São feitos cálculos e pode-se chegar à conclusão de que, de repente, a pessoa pagou muito imposto, a empresa pagou muito imposto. Então ela vai à justiça, a justiça vai avaliar e, se decidir, o governo vai ter que pagar esse precatório também. Aposentados que têm direito a pagamentos retroativos, que não foram computados no cálculo do valor da aposentadoria. Acontece muito. Imagina o que tem de aposentado no Brasil. Pessoas que trabalharam uma vida inteira e que depois têm que receber a sua aposentadoria. É de direito. É de direito. Mas às vezes no cálculo, né? Quanto que vai receber de aposentadoria? Vai ser o mínimo, o salário mínimo, ou vai ser 5 salários mínimos. Às vezes o cálculo não fica perfeito e a pessoa tem que recorrer à justiça para refazer esse cálculo e aí receber retroativamente. Cada questão é uma questão, mas está embutido nos precatórios. Servidores públicos com direito a reajuste salarial que não receberam. Às vezes fica para depois, o acerto, sindicato, coisa e tal. E aí a pessoa vai querer entrar na justiça para receber a diferença retroativa, precatórios. A preferência para receber precatórios é de pessoas com doenças graves e idosos. Tem que ser, né? Tem que ser, são aqueles mais vulneráveis. Então eu vou dizer para vocês, em 2021, neste ano aqui, o governo federal tem 54 bilhões de reais para pagar em precatórios. E no ano que vem, a previsão de que o governo federal terá 90 bilhões para pagar em precatórios. Entendido? Então não cada um tem a sua dívida, mas somando tudo vai dar isso aí. Então agora que você já sabe o que são precatórios, vamos lá. Você precisa saber que a PEC dos precatórios que o governo mandou para o Congresso é para parcelar o pagamento dos precatórios em até 10 anos.
Porque com isso, se for aprovado, vai sobrar mais dinheiro para o Auxílio Brasil, de R$ 400 para cada um dos praticamente 16 milhões de trabalhadores brasileiros que terão direito a receber o Auxílio Brasil, que veio em substituição, você sabe, o Bolsa Família. Bom, que tal? Eu te pergunto, você acha justo? Vamos pensar juntos. Seria a mesma coisa que você empurrar suas dívidas com a barriga. Eu não tenho dinheiro para pagar o cartão, eu não tenho dinheiro para pagar o conserto do carro, não tenho dinheiro para pagar a escola dos filhos, não tenho dinheiro para pagar o supermercado. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar em suaves parcelas, 120 parcelas ao longo dos próximos 10 anos e ao mesmo tempo vou fazer outras dívidas porque eu preciso viver. Quer, não quer, não vai receber nada. Já pensou se a gente pudesse fazer uma coisa dessa? Mas é diferente. Se você atrasa uma prestação, mesmo que seja do IPTU, do imposto, se você atrasar, eles já querem te cobrar multa e juros. Querem te tirar o carro e te tiram a casa se você não pagar. Mas no caso do governo, é muito diferente porque o ministro Paulo Guedes não corre nenhum risco de perder o emprego. Perder o emprego até corre, né? Porque uma hora ele vai sair, vai entrar outro no lugar dele. Já passaram dezenas de ministros da economia no Brasil ao longo dos últimos anos. Mas ele não perde nada, não vai perder o carro, nem a casa. Aliás, pelo contrário, Paulo Guedes tem uma graninha boa lá no paraíso fiscal. Nem o presidente da República corre maiores riscos. Aliás, o Paulo Guedes falou assim recentemente sobre os precatórios. Devo, não nego e pagarei assim que puder. Palavras de Paulo Guedes. Olha, como eu falei no começo, tem gente que chama isso de calote, outros preferem pedalada. Só fazendo um pequeno parênteses, lembrando que a Dilma saiu do governo, tomou o impeachment por causa de uma pedalada. Não exatamente igual a essa de precatório, mas foi uma pedalada também. Voltando, o certo é que não dá para pagar todo mundo. O governo não tem condições de pagar as duas coisas. Ou ele vai pagar o Auxílio Brasil, e aí vai ter que abrir mão dos precatórios, vai ter que ter aprovado essa PEC e empurrar com a barriga por 10 anos, ou ele vai pagar os precatórios, que ele deve e que a Justiça já decidiu que o governo é obrigado a pagar, como eu já expliquei, e aí não vai dar o auxílio de R$ 400, o Auxílio Brasil. As duas coisas não é possível. Funciona assim com você? Ou eu vou pagar a prestação do carro e aí deixo de ir ao supermercado, ou senão eu vou comprar comida e deixo o carro encostado. É assim que funciona com você? Tem sido assim para milhões de brasileiros, infelizmente. Mas se você fizer isso, se você promover um calote com as pessoas para quem você deve, com os lugares onde você comprou, com os serviços que foram prestados a você e você precisa pagar, se você promover um calote e não pagar ninguém, vão chamar você de quê? Hein? Gente fina? Esse cara é bom pagador, hein? Honesto. Ou vão te chamar de caloteiro? Pensa aí. Então agora é o Congresso que vai decidir se aprova ou não a PEC dos precatórios. Será uma decisão política, mas com repercussões práticas em toda a nossa economia, no chamado mercado. Nada disso seria necessário, pessoal, se o governo, não só este governo, todos os governos, o Brasil desde há 500 anos foi descoberto e desde então, desde o dia que o Cabral chegou aqui, tem se repetido essa coisa de gastar mais do que a sua própria capacidade. Se o governo gastasse somente no que é necessário, atendendo apenas às necessidades da população e não às necessidades pessoais daqueles que fazem parte do governo, estaria tudo resolvido. O governo não está aí para dar lucro. Vejam bem, até o Bolsonaro está discutindo a questão da Petrobras, ele não quer mais a Petrobras. O Bolsonaro, para ser sincero sobre esse assunto, que vai valer uma outra crônica outro dia, já está pensando na frente no sentido de que agora os combustíveis fósseis estão sendo questionados. Até 2050 não vai ter mais essa coisa de petróleo, não. Vai ser elétrico, carro elétrico, os motores a combustão serão abandonados. Então eu acho que o Bolsonaro está pensando sobre isso. Mas voltando aqui para os precatórios. Sabe,
Não tem escola, mas os ministros andam de carro com motorista, e carro bom, que é trocado todo ano. Não tem comida para o povo, está todo mundo desempregado, mas os ministérios estão assim de funcionários, gente sobrando e ganhando bem. E por aí afora. O povo fazendo conta para esticar o orçamento familiar, é toda hora na calculadora. E o governo falando agora em orçamento secreto para atender os políticos. Precatório. É o palavrão do momento. Você pensou em outro palavrão? É? Então escreve aí nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se fala na próxima crônica.